vendo pelas redes sociais, que Deus possa abençoar a sua vida. Aproveite para compartilhar esse culto, essa live. Se você não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal da igreja. Amém? Eu gostaria de perguntar nessa noite, se tem alguém que está aqui pela primeira vez, eu queria te conhecer, você pode levantar sua mão. Olha, tem um irmão ali, Deus abençoe, tem uma família ali, tem mais um irmão lá na frente, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir os nossos queridos que estão aqui nessa noite. Aleluia, que maravilha, se sintam em casa e que Deus continue abençoando a sua vida no nome precioso de Cristo Jesus. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso de número 69. Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 69. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou dele e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. E então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Nós vivemos em uma época que existe muitas pessoas que nos influenciam. E nós, muitas vezes, seguimos essas pessoas. Muitas vezes nós ouvimos essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas, elas nos influenciam. E é por isso que são chamados de influenciadores. Porque de uma maneira ou de outra, essas pessoas começam a nos influenciar. Em redes sociais como o YouTube, né? Você vai lá e gosta de alguém, começa a seguir aquelas pessoas. Ou seguir aquelas pessoas da dancinha, do TikTok. Mas o certo é que nós acabamos sendo influenciados pelas pessoas que nós seguimos. E nessa noite eu quero falar sobre como ser um seguidor de Jesus. Porque muitas pessoas estão seguindo os influencers da vida, estão deixando de seguir aquele que pode mudar a nossa vida. Mahatma Gandhi, ele disse certa vez que eu gosto de Cristo, não dos seus cristãos.
Será por que ele falou isso? Será porque ele escreveu, eu falo essa frase, eu gosto de Cristo, mas não gosto dos seus cristãos? E é muito interessante porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando exatamente isso. Você conhece muitas pessoas que a gente chama de desviado, que parou de caminhar com o Senhor, parou de frequentar a igreja. E aí quando você conversa com essas pessoas, elas dizem que continua a amar a Jesus. E o que afastou elas da igreja, do convívio, da assembleia, é exatamente a atitude de alguns cristãos. É assim ou não? Ninguém nunca sai de uma igreja dizendo, eu saí por causa de Cristo. Você conhece alguém que saiu por causa de Jesus? Não. Mas você conhece um monte de pessoa que saiu por causa do pastor, por causa do líder, por causa do irmão. Mas a questão é, quem nós estamos seguindo? Quais são as pessoas que nos influenciam? Nós precisamos aprender a ser verdadeiramente seguidores de Jesus. Você vê que numa época como essa, uma época que o Brasil está se preparando para novas eleições, a briga por causa de porque segue um determinado partido, um determinado político, e a briga daqui, a briga dali, você olha e você vê esse tipo de atitudes, mas você não vê a mesma atitude dos cristãos em defender ou em seguir Jesus de uma maneira forte, de uma maneira que influencia a sociedade. Agora, como ser um seguidor de Jesus? Quando Jesus, ele nos chamou para ser discipulado, ele estava chamando você para segui-lo. Foi quando ele encontrou, por exemplo, Pedro e João pescando, e ele disse, olha, deixem tudo que vocês estão fazendo aí, e sigam-me, sejam meus seguidores. Quando ele chegou na alfândega, onde Mateus estava coletando imposto, ele disse, olha, deixa tudo aí e vem me seguir. Então, nessa era em que todos nós seguimos algum influência na nossa vida, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, eu quero nessa noite desafiar você a seguir a Jesus. Eu quero ensinar diante desse texto para você nessa noite como ser um seguidor de Jesus. Primeiro, perca o medo de se expor. Perca o medo de se expor. Olha o que diz Mateus capítulo 26 e o verso de número 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que vocês estão dizendo. O texto, o seguinte, Jesus Cristo havia dito para Pedro, Pedro, você vai me negar. Você é um seguidor, mas você não é um seguidor, sabe, apaixonado. Vai chegar um tempo que você vai me negar. E antes, ele diz, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E quando Jesus ele é preso, Pedro se reúne ali no pátio, juntamente com os empregados, e alguém olha para Pedro e diz, olha, você estava com ele. Você estava com Jesus o Galileu. E a Bíblia diz que Pedro, ele nega Jesus, por quê? Porque ele tem medo de se expor. Trazendo para os nossos dias,
quantas vezes nós temos medo de nos expor, de mostrar quem verdadeiramente nós somos, de mostrar verdadeiramente aquilo que nós cremos e acreditamos. Você já notou que quando nós defendemos aquilo que nós acreditamos, nós somos conservadores, nós somos, qual é o termo que se usa mesmo? Preconceituoso, nós não respeitamos aquilo que as outras pessoas pensam. O mundo nos engole. Tem determinadas, por exemplo, tem determinadas palavras que você não pode falar numa live como essa, porque te derruba. A inteligência artificial vai pegar essa palavra e vai achar que ela é politicamente incorreta e vai derrubar. Agora, qualquer coisa que se fale contra aquilo que nós cremos, pode. E aí, por causa da gente viver um mundo desse jeito, um pensamento desse jeito, nós temos medo de nos expor. Temos medo de dizer aquilo que nós cremos. Por exemplo, a igreja do Nazareno, a 8ª igreja do Nazareno, é a favor e ela crê na vida. Ela nesse mês, né? Nesse mês que é um mês que a Organização Mundial da Saúde, ela trabalha sobre setembro amarelo, prevenção do suicídio. Nós, como igreja, nós acreditamos na vida. Nós não somos a favor do aborto. Nós não somos. Nós somos a favor da família. Mas nós temos medo de se posicionar e dizermos que somos a favor da família, e da família tradicional, da família como Deus criou. Somos a favor da concepção. Tem muitas pessoas aqui que talvez foram geradas no começo, talvez numa situação que não foi uma situação de planejamento. Mas mesmo assim, louva a Deus por existir. Então nós somos a favor, e às vezes nós temos medo de nos posicionar como cristão, como seguidores de Cristo, e dizemos assim: olha, nós cremos naquilo que Deus fala, naquilo que a Bíblia fala, mas nós ficamos calados. Muitos continuam sendo 007 de Jesus. Lá na sua escola, ninguém sabe que você é crente. Lá na sua faculdade, ninguém sabe que você serve a Jesus. Lá no seu trabalho, ninguém sabe que você serve a Jesus. Por quê? Pelo medo de se expor. Pelo medo de mostrar realmente, sabe, aquilo que você crê, que você acredita. E evangelho, muitas vezes, irmão, a Bíblia de Jesus Cristo disse que aquele que não deixar pai e mãe para segui-lo não é digno de ser chamado seu discípulo, de seu seguidor. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. E aí nós não influenciamos ninguém, mas deixamos que as outras pessoas nos influenciem. Nós não mudamos a vida de ninguém, mas deixamos que as pessoas nos mudem. As pessoas mudem o jeito que nós acreditamos. Amém? Então, para você ser um seguidor de Jesus, perca o medo de se expor. Mostre quem você é. Seja lá fora o que você é aqui dentro. Creia lá fora e demonstre lá fora, na segunda-feira, o que você demonstra aqui dentro.
que você é apaixonado por Jesus, que Jesus mudou a sua vida, que Jesus mudou a sua família, que você tem sonhos com os projetos de Jesus. Não muda nada na segunda-feira. O que muitas vezes muda é o jeito que a gente quer ser aceito. Sabe, você já viu aquela história lá que você tem que aceitar as pessoas lá fora como elas são? Já ouviu? As pessoas também lá fora têm que aceitar você como você é. Tem que aceitar aquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. Tem que aceitar a transformação que Deus está fazendo na sua vida. É desse jeito que funciona. A liberdade é exatamente isso. É de você respeitar, tudo bem, eu respeito, não concordo com aquilo que você faz, né? Com o jeito de você agir, eu não concordo, mas eu te respeito. Então você me respeita a minha fé, você respeita a minha crença e você respeita naquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Segundo, como ser um seguidor de Jesus? Aprenda que não existe lugares neutros. Mateus capítulo de número 26 e o verso 71 diz: quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por uma empregada que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro achava que aquele ambiente que ele estava ali era um lugar neutro. Era um lugar que não precisava mostrar quem ele era. Mas a questão é que não existe lugares neutros para um cristão que serve a Jesus. Aonde ele andar, ele vai continuar sendo o mesmo. Eu falei de manhã, eu cheguei aqui no estado de São Paulo, cheguei em 72. E por mais que eu queira mudar o meu jeito de ser, por mais que eu queira, não que eu queira fazer isso, mas por mais que eu queira falar porta como paulista, as pessoas sempre vão olhar para mim e vai dizer: você é cearense, né? Aí eu falo: como você sabe disso? A sua cabeça te entrega. A sua cabeça te entrega. Então, por mais que eu tente me esconder, por mais que eu tente dizer que eu não sou, existe algo em mim que vai demonstrar quem eu sou. Então, por mais que você tente se esconder, meu amado irmão, se você teve um encontro com Cristo, por mais que você tente se esconder, sempre algo vai mostrar que você é um seguidor de Jesus. E não existe lugar neutro, onde você é um seguidor de Jesus e no outro lugar onde você mostra que não é um seguidor de Jesus. A Bíblia diz que nós se parecemos com ovelha e não com camaleão. O que é um camaleão? Um camaleão é um animal que ele se molda de acordo com o meio que ele está. A pele dele muda. Se ele está no meio de um monte de árvore verde, ele vai começar a ficar verde. Se ele está no meio de umas folhas secas, ele vai começar a parecer com uma folha seca. Então você conhece alguém que é desse jeito? Que ele vai começando a se moldar na maneira do ambiente em que ele está. Então, aprenda uma coisa: não existe lugar neutro para aqueles que servem Jesus. O Espírito Santo vai te denunciar, irmão. O Espírito Santo vai mostrar: não, ele é crente. Então, seja quem você é. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Aonde eu for, eu sou. Por mais que eu tente dizer: não, eu sou paulista, eu sei falar porta, carne, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: é do Crato. Eu vi. É perto de Lavras da Mangabeira. Terceiros, lembre-se que todos... segura aí, Ana.
Eu inverti. Lembre-se que todos estão o quê? Observando você. As pessoas estão olhando você. Mateus 26, 69, diz o seguinte: Pedro estava sentado fora do pátio, um empregado aproximou deles. Você também estava com Jesus. As pessoas, elas estão sempre nos observando. Elas estão sempre olhando. Você já notou que todo mundo que não professa uma fé em Cristo, ele pode fazer o que quiser e ninguém está nem aí para ele? Já notou? Já notou que nos jornais, quando fala assim, olha, acontece algum erro, não vai falar tipo assim, o fulano de tal, o Sandro, que era espírita, fez isso. Sai assim? Não. O Sandro, que era católico, sai assim? Não. Mas o evangélico, diz o evangélico, fez isso. Por quê, irmão? Porque nós estamos sendo observados. Nós somos, a Bíblia diz que, Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. As pessoas olham para nós e vai observar, existe uma coisa diferente, chama a atenção, é a presença do Espírito Santo de Deus, e mesmo que você não se entregue, a presença do Espírito Santo na tua vida vai te entregar, e as pessoas estão olhando para nós. Todo mundo pode fazer qualquer coisa, mas você que aceitou Cristo, não. E por quê? Porque você é diferente. Essa é a diferença. Você lembra um problema que deu aí no MEC aí, né? Um desvio. Tava lá um monte, tinha um monte de gente no rolo lá. E aí falou o nome, ó, fulano de tal estava no rolo, fulano de tal tava. E o pastor? Por quê? Porque as pessoas olham para mim, para você, estão te observando. Você não está notando, mas as pessoas estão te olhando. As pessoas estão te vendo. Eu sou um cara muito... Todo mundo que não me conhece de perto tem uma impressão errada de mim. Mas eu sou um cara muito brincalhão. Se as minhas filhas e a minha esposa colocassem os vídeos que elas me flagram em casa, para vocês verem, vocês iam... Cara, você fala assim, esse pastor não é um pastor, é um humorista. Então, eu lembro que um dia eu estava lá no shopping, e aí eu estava brincando. Mas brincando de verdade mesmo. Aí a Antônia falou assim, já irmãos, o seu irmão passa aqui nos ver? Aí quando eu parei assim, passou um irmão assim. Esses dias eu estava tomando um café numa padaria, o irmão olhou não. Quando eu tomei o café, que eu cheguei aqui na igreja, o irmão tinha tirado um retrato, né, meu, e mandou lá. Te vi na padaria, hein, pastor? Estou descendo ali a Amoreira lá, no carro, lá está o pastor Adriano, pá, tirando foto lá. Está descendo aqui, hein, pastor? Então a gente não sabe, mas as pessoas estão nos olhando. As pessoas estão nos vendo. Nós somos observados mesmo sem saber. Então, como ser um seguidor de Cristo, lembre-se sempre, irmão, que você está sendo observado. É por isso, irmão, que eu vou te revelar um segredo meu. É por isso que eu vou devagarinho, eu vou falando quem eu sou, mostrando como que eu sou. Por quê? Porque se você olhar me encontrar na rua e ver que eu estou brincando alguma coisa, você fala assim, o pastor falou que o pastor é humano. O pastor falou, não é aquilo que a gente pensou. Então já falo quem eu sou. Já falo quem eu sou. Por quê? Porque eu sei que nós estamos sendo observados. Pedro não sabia, mas ele estava ali, ó, sentado no meio daquela roda ali dos empregados que estavam trabalhando, e tinha alguém lá só olhando. É crente.
Você estava com Jesus no Nazareno. Eu não. Você estava na 8ª igreja do Nazareno no domingo. Não, mas eu passei lá só para dar. Não, você estava lá sim. Você é crente, né? Não, eu não. Eu sou gospel. Né? Sou evangélico. Lá embaixo tinha um rapaz que ele foi uma vez na igreja, eu lembro. Uma vez ele foi visitar, que a gente chama. E aí depois de uns 6 meses, a mãe dele me encontrou um dia e perguntou: meu filho está indo lá na sua igreja, né? Eu falei: não. Não, mas ele falou que está indo, que ele é evangélico. Eu falei: não, na igreja que eu estou. Por quê? Porque a moda é ser evangélico. A moda é ser do gospel, mas ninguém quer ser seguidor de Jesus. Por quê? Porque seguidor de Jesus, as pessoas esperam um padrão nele. As pessoas esperam olhar para ele e ver algo diferente, irmão, porque senão não vale a pena. Não vale a pena se as pessoas não vê a luz de Cristo dentro de mim, dentro da sua vida, dentro da sua igreja. Então Jesus Cristo, Ele nos chama para ser seguidores dEle. Agora, para ser um seguidor de Jesus, lembre-se que você está sendo observado. Deixa eu ver se eu não errei. Eu lembro que um ano, não sei se faz uns 2 anos, eu saí daqui, eu falei para o Antônio: vamos fazer um bate-volta lá em Praia Grande. Você lembra? Tô chegando lá, né, com a minha sunga, parece o meu malvado favorito, Cone, né, um corneto. Aí eu tô lá, eu e as meninas e a Antônia, eu sento aqui. Quando eu olho pro lado, lá está a Bruna, mais o Ricardo. Eu falei: não acredito. Eu não acredito. E se eu tivesse tomando tubaína, igual eu falei de manhã? Por quê? Porque você não sabe aonde você anda, mas você está sendo observado. As pessoas estão te vendo. O mundo, ao mesmo tempo que ele é grande, existe, sei lá, talvez uma conspiração que a gente acaba indo para lugares que a gente vai longe. Eu falei de manhã, né? O Fabinho foi lá para Natal e chegou lá, estava lá, né? Tomando tubaína. Aí o irmão falou assim: você é da 8ª, né? Não tem jeito, irmão. Nós estamos sendo observados. As pessoas estão olhando para cada um de nós e nos observando. Quarto, como ser um seguidor de Jesus, revele com ousadia o seu relacionamento com Jesus. Mateus 26, 7:2 diz: e ele, jurando, negou outra vez, dizendo: não conheço esse homem. Agora, o medo levou Pedro a não apenas fugir de um posicionamento, mas negar um relacionamento com Jesus. E quantos de nós já negamos a Cristo? Então, revele que você tem um relacionamento sério com Jesus. Vamos beber na sexta-feira? Sextou, vamos beber? Não, eu tenho um relacionamento sério com Jesus. Não, assim como você tem um relacionamento sério com a sua esposa, com o seu marido, que você recebe o convite e falou: não, eu preciso ir para casa que eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu marido. Tome uma posição também. Não, eu não faço. Por que você não faz isso? Por que você não fuma? Por que você não bebe? Por que você não usa droga? A tua igreja proíbe. Deixa eu falar uma coisa para você: a 8ª igreja do Nazareno não proíbe nada. E por que eu não faço isso? Eu não faço isso porque eu tenho um relacionamento e um compromisso com Jesus Cristo, e isso é um negócio sério. Eu levo muito a sério o meu compromisso com Jesus Cristo. Então você não bebe, eu não bebo, por quê? Porque eu amo a Cristo e eu não quero desagradá-lo. Então seja ousado, irmão, porque o diabo é ousado em tomar posição, em se posicionar. Então não tenha medo de se posicionar. Sabe, eu não quero que você defenda o pastor ou defenda a igreja.
Não, mas eu quero que você tome um posicionamento de relacionamento com Cristo, que todos saibam que você ama a Cristo de paixão, que você é capaz de perder amigos por eles, que você é capaz de ser criticado por esse amor que tem a Ele. Pedro disse não, eu não sigo. Ele praguejou. Você sabe o que é isso? Ele xingou. Ele falou palavrão, né? Ele, sabe, crente fala palavrão, sim ou não? Ah, para, você fala. Vem com você. Sueli, não repete isso. Não. Pedro estava ali xingando. Então, para você ser um seguidor de Jesus, aprenda o seguinte: revele com ousadia o seu relacionamento com Deus. Quinto, reconheça as evidências de Jesus em sua vida. Olhe para o que ele fez na sua vida. Olha, Mateus 26, 7 e 3 diz: pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Ele queria se esconder, mas não tem como a gente se esconder se a gente tem um relacionamento com Cristo. A gente se parece com Ele. Porque você acha que Judas, ele combinou um código com os judeus para entregar Jesus. Jesus estava ali 3 anos pregando, todo mundo sabendo quem era Jesus. Mas mesmo assim, Judas teve que criar um código para identificar quem era Jesus no meio dos discípulos. Por quê? Porque quando você começa a conviver com uma pessoa, você começa a se parecer com ela. De vez em quando a Antônia vai cantando alguma música, falando alguma coisa, eu falo junto com ela. Parece assim, incrível. Já aconteceu isso com vocês? Incrível. Às vezes ela está pensando, tipo, eu queria comer um pão. Aí acho que eu vou passar na padaria comprar um pão para a Antônia. Sem ela falar. Por quê? Porque você vai se conectando com aquilo. E por que Judas teve que dar um código? Porque os discípulos conviviam com Jesus 24 horas. Começaram a se parecer com Jesus, a se vestir igual Jesus, a falar igual Jesus, a caminhar igual Jesus. E aí, olham para Pedro e diz: ei, você estava com ele, porque você fala igual ele, você caminha igual ele, o jeito que você se comporta é igual ele. Então não tem como disfarçar, não tem como você mostrar que é diferente. Por quê? Porque o caminhar com Jesus, ele muda o linguajar, né? Tem uns que dizem assim, ó, varão, ou glória, né? A gente muda a maneira de falar, e uma hora ou outra, a gente se entrega. A gente mostra que nós somos seguidores de Jesus. Então, meu amado, aprenda o seguinte: Deus espera algumas atitudes daqueles que servem a Deus. Nós imitamos tanta gente. Eu lembro quando eu era criança, tinha um seriado chamado Os Gatões. Quem lembra? Que se entrega isso aí? Olha lá, o irmão, ele lembrou. Você lembra?
Aí tinha um irmão, eles tinham um Opala, né? Paul, Luke e Daisy. Naquela época, me influenciava. A gente pegava a bicicletinha do irmão, do rapaz lá, sentava ali na garupa lá e a gente saía pedalando, achando que estava numa Opala. Por quê? Porque aquilo que a gente vê demais, a gente começa a querer ficar parecido. Com quem a gente convive, a gente começa a ficar parecido. Se a gente convive muito tempo com Jesus, se a nossa convivência com Jesus não é só de domingo, a tendência é a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. E mesmo que a gente fique calado, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, tem um brilho diferente. Tem algo diferente em você. Antes se conhecia um cristão pelo jeito de se vestir, pelo cabelo, né? Mas hoje não. Hoje a gente conhece um cristão pela glória de Deus na vida dele, pela presença de Deus na vida dele. Quando ele abre a boca, ele se entrega. E por mais que ele não fale de Jesus, existe algo que denuncia que ele é de Jesus. Que mesmo sem ele falar, porque tem muitas pessoas que falam, tem muitas pessoas que brigam até, mas eles não dão um testemunho na vida diária. E tem aquelas pessoas que às vezes ficam quietas, não brigam, não discutem, mas as pessoas olham na vida dela e dizem, existe algo diferente em você. Você é crente? Já te perguntaram isso? Você calado? Você é crente? Mas por quê? Não, porque algo te denuncia. Não tem como ficar em segredo. Não tem como ficar em secreto. Existe as pessoas que nem conhecem dizem assim, existe uma luz dentro de você, uma energia boa dentro de você, mas mal sabem eles que o que existe dentro de você mesmo é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pedro mesmo ali, machucado, com medo de falar quem ele era, olharam para ele e disseram, você é crente. Ah, não, você é crente. Você andava com ele. Não, eu não andava com ele. Andava sim. Até o jeito de falar te condena. Até o jeito de conduzir as dificuldades te condena. Até o jeito de tratar aquilo que você está passando te condena. Você é seguidor de Jesus. Que nessa noite nós possamos sair daqui verdadeiramente como seguidores de Jesus Cristo. Irmão, não imite os tiktokers da vida, não imite os influencers da vida, imita Jesus. Deixa as pessoas, fale como Paulo falou lá em 2 Coríntios, ele disse, olha, quanto mais, vamos acabar com a história, ninguém me incomode, porque eu trago em mim as marcas, o estigma, as marcas de Cristo. Ninguém me enche o saco, sou crente. Ninguém me enche o saco, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu tenho posição. Eu não preciso que você me influencie, porque eu tenho quem me influencia, a palavra de Deus me influencia. A presença de Deus me influencia. O amor de Jesus me influencia. Então lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, aonde você andar,
seja verdadeiramente um seguidor de Jesus. Porque as pessoas, elas estão olhando para a gente. As pessoas olham para você. Esses dias eu estava lá na academia. Aí eu tô lá, levantando lá 300 quilos. É isso aí, irmã, fé. Você não tem fé, hein? Eu estava achando que eu estava levantando 300 quilos, mas estava 5 de cada lado, irmão. É verdade, eu estava achando que estava pegando vintão de um lado, estava 5 de cada lado. E eu falei assim, ai, cara, tá tão fácil, não sei o que acontece. Estou forte. Aí quando eu olhei assim, os 20 estavam parados lá, eu estava levantando só os 5. E estava um rapaz me olhando. Aí ele chegou para mim e falou assim, você é crente, né? Aí eu falei, sou. Eu sou lá da 8ª. Ele olhou, você é o pastor da 8ª. Então antes dele identificar que eu era pastor, ele viu primeiro que eu era monstrão, 5 quilos de cada lado, mas ele viu algo diferente. Ele disse, você é crente? Falei, sou. De onde você é? Eu sou da 8ª. Ele olhou, você é o pastor da 8ª? Falei, sou. Porque eu não ando batendo carteirinha dizendo para todo mundo, ei, sou pastor da 8ª. Não. Eu deixo aquilo que é a presença de Deus se apresentar. É melhor do que qualquer carteirinha de pastor. Na realidade, as carteirinhas não têm me ajudado. Você é pastor? Problema. Você lembra quando o pastor ia fazer um crediário nas Casas Bahia? Quando o pastor chegava lá, ia fazer um crediário em algum lugar, a pessoa, se falasse que era pastor, a pessoa não pode vender tudo para ele. Aí quando fala que você é pastor, você fala assim, CPF, RG, 10, como é que chama? 10 fiador, casa no nome, tudo mais difícil, porque ninguém acredita, não tem fé. Não tem fé se você é pastor, se você é evangélico, se você é membro da igreja, mas se as pessoas olharem para você e ver o brilho de Cristo na tua vida, a autoridade do Espírito Santo vai te abrir portas. Vão olhar para você e dizer, é diferente. Vende a loja. É diferente. Pode acreditar. Amém? Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé. Fecha teus olhos neste momento. Faz uma oração para Deus. Diz para Ele, Senhor, eu quero ser um verdadeiro seguidor Teu. Deixa a luz de Cristo brilhar na tua vida. Sabe, a luz, ela sempre vai na nossa frente. Então deixa o Espírito Santo ir na sua frente. Por isso que a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque antes de eu chegar, a presença do Espírito Santo já chega antes de mim. E me apresenta. Esse é filho. Esse é filha de Deus. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite, Pai, nós queremos, ó Deus, pedir, ó Pai, ousadia, ó Deus, para mostrar, meu Deus, para todos que somos seguidores Teus, Senhor. Se até hoje, ó Deus, de uma forma ou de outra, tivemos medo, Senhor, de nos identificar como seguidor Teu, Pai. Isso acaba nessa noite, Pai. Porque o Teu Espírito, o Espírito de ousadia, o Espírito, ó Deus, que nos dá coragem, Pai,
Pedro, ó Deus, no meio daqueles empregados, Pai, daqueles funcionários, ele teve medo de dizer que era um seguidor teu. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele, Pai, a tua palavra diz em Atos dos Apóstolos, ó Deus, que ele se levanta no meio de uma multidão, ó Pai, que ele se levanta com ousadia, e ele prega, e ele mostra aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. E a tua palavra diz que 3.500 pessoas se identificaram com aquela ousadia. Que nessa noite o Senhor venha levantar, meu Deus, crentes ousados, Pai, crentes, meu Deus, cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai, que vão se levantar, Senhor, e vão dizer: eu sigo a Ele, eu louvo a Ele. Continue orando nessa noite, continue orando nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, venha, ó Deus, com ousadia, meu Pai. Oh Espírito, vai orando, vai falando com Ele. Deus, transforma a minha vida nessa noite, Pai. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Oh Espírito Santo, levante a sua mão e vai adorando, vai adorando, vai adorando. As minhas mãos purificar, Oh Espírito Santo, meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. ó Espírito, vem Senhor, vem Espírito Santo. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus,
Senhor venha dar ousadia para a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha dar coragem para o teu povo, Senhor. Para que eles possam se posicionar, ó Deus, como seguidores teus, Senhor. O Espírito Santo abençoa. Possamos ser verdadeiramente discípulos, Pai. Possamos ser verdadeiramente seguidores teus, Senhor. Levante sua mão e adore a Ele, adore. Eis-me aqui, rei de Deus estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Levante suas mãos e declare.